Olha só, tá aí a prova de que tartaruga carrega a casa nas costas, ou seja, foi o que eu falei no outro vídeo. Vou voltar nesse assunto pelo seguinte fato. O objetivo aqui é tratar daquele cara que está buscando um apartamento na faixa de 200, 300 mil, geralmente do programa Minha Casa Minha Vida, alguma coisa nesse sentido. Então, para esse cara, ele também não tem uma renda de 100 mil reais ou de 50 mil reais por mês. Ele tem uma renda menor. Então, para esse cara, que é o primeiro imóvel, a garantia, a sensação de confiança, de que adquiriu alguma coisa bacana, que vai dar um reforço, vai dar um descanso para ele, porra, comprar a casa, não tem dúvida. Faz o financiamento, até porque se você ficar pagando aluguel e tiver que pagar o financiamento, muito complicado. Agora, o cara que muda muito. Então, se tem muita gente mudando, o cara tá toda hora, passa 3 meses num lugar, passa um ano no outro, aí daqui a pouco ele é transferido. Talvez para esse cara comprar uma casa não seja tão interessante. Então, muitas profissões, muitas funções são dessa forma. Diretores de empresas, às vezes a empresa tem vários sites espalhados, vai mudando o cara a cada 5 anos. Ah, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro. Pô, esse cara normalmente tem a casa alugada, paga pela empresa, então ele vai acumulando grana e aí quando ele estiver próximo de se aposentar, ele vai e compra a casa dele, muitas vezes à vista, com mega desconto. E se nesse ínterim ele tiver que pagar um aluguel por qualquer alteração da política da empresa, porque ele já está com um capital bacana, a renda daquele capital permite a ele continuar pagando aluguel até que ele tenha um local definitivo, decidido, ou até no meio do caminho você fala assim, não, peraí, quando eu me aposentar, quero morar em tal lugar. Ele já vai olhando uma casa naquele lugar. Militares, por exemplo, às vezes funcionários públicos federais, eles mudam com muita frequência de um lugar para o outro, então muitas vezes comprar uma casa não é a melhor situação. Então, ele tem que ter a consciência de que ele vai acumulando grana para quando chegar aí próximo à aposentadoria, ele ir lá comprar. Eles muitas vezes moram no que eles chamam de próprio nacional, né? São as casas cedidas através de um desconto no pagamento deles para que eles morem enquanto estiverem naquela unidade. Ou seja, ele está pagando ali um aluguel porque sai do pagamento dele, mas ele é um aluguel um pouco mais reduzido, ele vai acumulando grana para poder, quando ele decidir aonde ele vai ficar aí depois de aposentado, depois da reserva, ele pode comprar. Então é essa situação. O foco aqui é preparar você que está pensando, pô, vou ficar pagando aluguel aí por quanto tempo para depois eu juntar um dinheirinho. Muito complicado. Isso é muito complicado. Você tem que ter assim um controle muito rígido e você vai ter duas despesas durante um tempo. No seguinte sentido, você vai pagar o aluguel e vai ter que guardar uma grana para poder chegar num nível em que você possa dar uma entrada, para poder então entrar no financiamento, coisas desse gênero. Então você vai estar ali com duas alocações do seu rico e suave dinheiro. Uma aluguel, outra as economias que você tem que fazer. Então, para esse tipo de público, o melhor é juntar uma grana, muitas vezes contar aí com fundo de garantia. Às vezes a preocupação é, pô, mas eu não tenho a grana de entrada, tem uma entrada aí de, desculpa, 20%, seja lá o valor que for. Cara, usa o fundo de garantia, pega uma graninha aí do 13º, tal, dá aquela entrada. Às vezes a entrada consegue até ser financiada, ou seja, é você buscar carregar sua casinha, porque você é um cara que não vai ficar mudando de cidade a cada 2 anos, a cada 3 anos, em condições normais de temperatura e pressão. Pode acontecer? Pode acontecer, mas não é o normal. Então, para esse público, o melhor é vou comprar a casa. Escolhe um lugar bacana, escolhe aí a melhor situação dentro das suas condições financeiras e começa. Porque olha só, se você tiver uma alteração de curso, a casa pode ser vendida, ela pode ser usada como mecanismo para você comprar uma outra casa também. Então você não está perdendo dinheiro desde que você consiga fazer um investimento bacana agora. Se liga. Até a próxima.